Fala pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje será do processo de modelagem desse botão arcade feito na impressora 3D usando o programa Fusion 360. Então vamos lá. Primeiramente, vamos definir o tamanho externo do botão. Vou criar aqui uma circunferência, um rascunho de 32 mm, que será o diâmetro externo. Vou criar uma borda para esse botão de aproximadamente 5 mm, então faço um offset aqui, resultando então num diâmetro de 22 mm. Porém, eu quero uma folga de 0,3 mm, resultando num diâmetro de 21,7. Pronto, já delimitei meus valores aqui. Com isso eu já posso fazer aqui, ó, as minhas referências. Então o que eu vou fazer primeiro aqui? A altura do meu botão será de 4,5. Vou desativar aqui o modo rascunho e a lateral vai ser o meu diâmetro externo dividido por 2. Pronto. Agora a partir daqui vou fazer uma parte aqui que vai ser como um limitador desse botão, para que ele não entre para dentro da peça onde eu vou fixá-lo. Então eu venho aqui, ó, crio uma distância de 2 mm, que é o suficiente da parte externa, e aqui 1 mm só, porque não precisa ser muito grande essa distância. Vou fazer aqui, vou criar o arco para esse botão, utilizar aqui o snap de tangente para criar uma forma mais harmoniosa. Feito o snap, vou fazer aqui as linhas perpendiculares desse botão. Posso finalizar o esboço e utilizar a função revolve usando o eixo central. Pronto, estamos com a parte superior feita, porém ela está meio estranha, então vamos fazer um acabamento nessa parte. Podemos pegar aqui essas 3 bordas e usar um valor de 0,5 nessas bordas. Pronto, parte superior feita, vamos passar para a parte inferior. Vou fazer um extrude nessa parte de 5 mm. Esses 5 mm nada mais é do que a espessura da madeira onde eu vou fixar o botão. Se você utilizar uma madeira de 10 mm, use aqui então um valor de 10 mm. Se for menor, 3 mm, use 3 mm. Então aqui é a espessura da madeira onde você vai fixar. Posso dar o join nesse valor e vamos passar para a parte da rosca, onde nós vamos fazer um novo extrude de 8 mm, que é o suficiente para a borda, porém nós não vamos unir com a parte de cima ainda. Então vamos criar um novo corpo. Criado um novo corpo, já temos aqui separado esses dois corpos. Podemos então usar a função thread para fazer essa rosca. Por enquanto ela só está visual. Para criar o modelo mesmo, precisamos marcar aqui Modeled, que ele vai criar realmente o modelo na peça. Utilizamos os valores padrões e podemos dar OK. Vamos agora pensar aqui na impressão 3D para diminuir esses ângulos aqui e facilitar a impressão. Então vamos primeiro aqui aumentar essa face em 0,2 e podemos aqui diminuir essa face em 0,2. Então essa distância aqui já diminuiu bem, facilitando na hora de imprimir. Agora vamos partir para a ponta dessa rosca. Utilizando aqui essa parte inferior, vamos criar um novo esboço, fazer uma circunferência, no caso aqui de 32 mm, mesmo tamanho do diâmetro externo, e podemos fazer aqui uma extrusão
desses dois menos a parte interna, porque a parte interna ainda a gente vai trabalhar. Vamos fazer aqui, são 8 milímetros, né, a nossa rosca. Porém, nós vamos fazer um novo corpo. Podemos criar esse novo corpo. Vamos visualizar por dentro aqui como que está. Inspect Section. E clicamos aqui para conseguir visualizar a parte interna. Já temos a parte interna. Porém, aqui as duas faces estão se sobrepondo. Para acabar com isso, nós vamos fazer uma combinação da parte externa sendo cortada pela parte interna. E vamos manter a ferramenta, que é a parte interna. Vamos manter isso aqui ativado para ele manter o nosso objeto. Clicando aqui agora, temos duas faces. Pronto. Vamos pensar agora na parte externa e fazer uma folga para essa rosca aqui. Como vamos fazer isso? Mesma forma, clicamos aqui nessas 4 faces, podemos clicar de uma vez, porque agora sobretrai todas, e vamos utilizar aqui a menos 15 ou menos 0.2 também. 0.2 também é um valor ok. Pronto, já temos a folga que queríamos. Já podemos unir agora essa parte de baixo com a parte de cima. Vamos fazer a combinação dessa parte com a parte de cima. Porém, agora nós vamos clicar em Join e nós não vamos manter a ferramenta, porque senão vamos criar dois objetos sobrepostos. Uniu e virou um objeto somente. A nossa tampa, por enquanto, está sem fundo. Então vamos criar o fundo. Criamos um esboço aqui por baixo. Selecionamos aqui toda a parte inferior e vamos fazer uma extrusão para baixo. Nessa extrusão nós precisamos desativar os outros modelos para ela se unir apenas ao modelo que está visível, que no caso aqui é a rosca inferior. Pronto, está unida a rosca inferior. Vamos fazer agora um acabamento para essa borda para facilitar, porque está muito liso aqui para a gente conseguir apertar essa porta. Como fazemos isso? Criamos aqui uma circunferência de 2 milímetros, fazemos uma circunferência aqui, apenas de referência, utilizamos o centro, né? O valor de 15 já é mais do que suficiente. Agora pegamos esses perfis e vamos fazer aqui um corte desses profiles aqui, desses perfis criados. Esse corte ele vai ser por toda essa extensão aqui, ó, do modelo. Então, vamos finalizar o corte e nosso modelo vai ficar assim. Vamos ver aqui de perfil como estamos. Ok. Agora precisamos fazer um travamento para essa parte interior do botão. Como vamos fazer isso? Criamos um esboço aqui na lateral. Vamos fazer um retângulo de altura aqui de 0.6. O tamanho aqui vai ser o que? O diâmetro de 1.7 dividido por 2, né? Porque é o raio, no caso aqui, né? O raio, mais 1.2, que vai ser o que vai passar desse diâmetro. Poderia ser um pouco menos ou um pouco mais, isso não interfere tanto. Vamos fazer agora um fillet para dar um acabamento de 0.5. Que o corte nessa parte externa ele precisa ter um formato melhor para imprimir, por isso esse fillet aqui. Mas enfim, vamos desativar a parte externa e vamos criar aqui uma função revolve desse profile no eixo para unir a essa tampa central aqui, que é a parte do botão interno.
Pronto. Porém agora temos essa parte do interior sobrepondo a parte externa. Para acabar com isso, utilizamos a função de combinação, onde o objeto-alvo é a parte externa e o objeto que será usado para cortar é a parte interna. Então vamos cortar. E agora precisamos manter a parte interna de corte. Se não tiver marcado, ele vai sumir com essa parte interna. Feito o corte, podemos visualizar aqui, ó, o corte feito. Vamos prolongar esse corte. Esse corte vamos prolongar por tudo o seu tamanho, né? Então aqui, ó, já temos parte do botão feita. O que precisamos aqui? Precisamos de uma folga aqui na lateral desse botão. Então vamos fazer o que? Criar aqui uma folga de menos 0,2 milímetros. Já temos agora a folga. Essa ponta aqui para imprimir vai dar problema, então o que eu faço? Crio aqui um arredondamento. Um arredondamento de quanto? 0,6. Tá ok, já vai facilitar bastante para imprimir. Então aqui já temos grande parte do nosso botão. Vamos terminar agora a parte inferior. Vamos criar aqui agora um batente para esse botão. A minha mola ela é de 17,5 milímetros. Esse aqui é o tamanho da minha mola. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um batente interno. O batente interno ele vai até a altura do botão. E aí agora o que eu deixar de folga aqui, ó, no meu caso eu vou utilizar 2,5, é a amplitude desse botão, é o curso dele. Se eu deixar um valor maior, ele vai ir mais profundamente. 2,5 é um valor ok. Se você achar que ficou muito curto o pressionamento, você pode aumentar. Aí é de gosto. Eu vou deixar 2,5. E agora nessa parte superior, eu vou usar o valor de 2,5 para passar a fiação desse botão. Se você não está entendendo disso sobre fiação, posteriormente eu vou fazer um vídeo explicando sobre a fiação desse botão. Agora vamos fazer a segunda fiação. Como eu disse, né, o meu botão ele tem um diâmetro da mola de 17,5. Então a minha furação vai ser exatamente nesses 17,5. Vou fazer aqui um furo de 2,5 e vou fazer aqui um extrude até o fundo. Pronto, já temos o nosso botão feito. Então, como que vai funcionar esse botão? Vai vir um fio pela mola, um fio pelo centro. Quando eu pressionar o botão, esses dois fios vão se conectar, acionando o botão. Porque o botão nada mais é do que um fio cortado que você, ao pressionar, você conecta esse fio e manda o sinal para a placa. Então é assim que funciona o botão. Então você tem um fio que vai de um ponto ao outro que está separado. Quando você aperta, você une ele. Por isso que tem uma entrada aqui e outra aqui da segunda fiação. O botão finalizado, você tem a rosca e é isso aí. Agora é só mandar imprimir, né? Pela função 3D Print do Autoprint. Você seleciona aqui onde você quer mandar, formato é STL mesmo, você seleciona os modelos e você está pronto para importar para a sua impressora 3D e fazer o seu botão. É isso aí. Posteriormente eu vou fazer um vídeo da fiação desse botão. E se você curtiu aí e quer acompanhar mais projetos como esse,
Vou fazer também posteriormente o projeto do joystick de arcade. Se você quiser acompanhar, se inscreva no canal aí, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!